Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amada igreja de Jesus. Graça, misericórdia, amor, paz, doces consolações do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada família representada. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da comunidade cristã Missão Evangélica. E para mim é uma alegria muito grande, é uma responsabilidade muito grande, é um prazer estar aqui no altar do Senhor para ministrar a palavra de Deus. É um misto de emoções com alegrias e responsabilidade do momento, mas também há uma expectativa sempre muito grande, uma expectativa porque sabemos que todas as vezes que oramos em nome de Jesus, todas as vezes que buscamos, abrimos a palavra, temos irmãos e irmãs da mesma fé, na mesma confissão, nós estamos vivendo a vontade de Deus, coisas de Deus estão propícias a ocorrer, nós estamos invocando o nome do Senhor. Paulo aos Romanos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é um poder de salvação. Aqui na parede da igreja nós temos o texto da Reforma Protestante, Romanos 1, 16 e 17, que é o tema da carta de Paulo aos Romanos. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós estamos lidando com um poder, irmãos queridos, um poder que é um poder de transformação, é um poder de restauração de vidas, é o poder que Paulo diz que tira pessoas do império das trevas e transporta-o para o reino do Filho de Deus, no amor de Cristo. Nós estamos diante do poder, da força motora mais tremenda, poderosa do universo. No original grego a palavra é dinamis, é poder de dinamite, é poder capaz de quebrar o coração por mais pedregoso que seja e fazer uma obra maravilhosa. Então há uma expectativa sempre maravilhosa, uma expectativa muito grande, ardente em nossos corações por este momento de palavra e de oração. Daqui a pouco nós vamos orar pelos irmãos da nossa lista. Se você não enviou o seu pedido, ainda é tempo. Coloque aí no nosso chat de oração que os nossos irmãos, pastora, presbíteros, irmãos da igreja terão o imenso prazer e responsabilidade de orar por você. E certamente, e você por nós, vamos formar esse cordão, esta união de fé, e certamente coisas de Deus irão ocorrer em nosso meio, amém? Então, irmãos queridos, nós estamos aqui hoje numa tarde e noite de manutenções no templo da igreja, trocando lâmpadas, fazendo alguns serviços. Louvado seja Deus, é sempre com amor e com alegria que nós trabalhamos na casa do Pai. Vamos abrir a palavra de Deus. Você está aí com a sua Bíblia, amém? Louvado seja. Então vamos lá, em Tiago capítulo 5, estou um pouco afônico, peço aí data vênia à igreja, aos amados irmãos, toda a compreensão nesta hora e o carinho vosso. Está uma ventania muito forte aqui na Tijuca, inclusive, há um golpe de ar aí qualquer, então minha voz também está afônica, mas já estamos curados, irmãos, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus já também pelo restabelecimento da nossa pastora. Passou uma semana aí doente, mas em nome de Jesus já está bem, já está curada. Vamos lá, vamos falar sobre o batimento cardíaco da alma. O poder de Elias, o grande profeta Elias, poder de Elias na oração de um cristão comum. O irmão acabou de se converter agora, está orando a Deus, está ali o poder de Elias naquela oração. Gente, que coisa!
É bíblico isso, pastor? Claro, tia, claro que é bíblico. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos ministrar a verdade de Deus. Tiago 5, versículo 13, diz a bendita palavra do Senhor. Vamos até o 18. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores, ou seja, oração cantada. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam sobre ele a oração, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Versículos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou. Ele orou com constância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda. Vamos falar com o Pai, queridos. Vamos pedir graça para este momento tão importante. Pai querido e amado, Deus único, fiel e Deus verdadeiro, com alegria, Deus, abrimos a Tua palavra para o estudo bíblico. Agora temos alguns irmãos espalhados pelo Rio de Janeiro, acompanhando conosco esta live. As ondas da internet alcançam qualquer parte do mundo, Pai, e nós cremos que a Tua vontade é que possamos chegar todo mundo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, que esta palavra bíblica tremenda, carregada de dinamis, poder de Deus, possa penetrar o íntimo dos corações, mentes, alma, e trabalhar nas emoções, trabalhar no comportamento, na vida, no interior de cada um de nós, fazendo uma verdadeira transformação de vidas, para que sejamos mais e mais imagem e semelhança do Senhor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Senhor, queremos que cada batida do nosso coração, da alma do nosso coração, do coração da nossa alma, queremos que cada batida seja debaixo de oração, debaixo do poder da fé, debaixo do poder da comunicação com Deus. Assim a nossa alma estará bem, em nome de Jesus. Nós oramos com fé e o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja. Obrigado, Eliardo. Amados irmãos, benditos do Senhor, ministros de uma nova aliança, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, guerreiros fiéis de oração e intercessão. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu uma epístola e dirigiu aos crentes que estavam dispersos, estavam fugindo da perseguição. Sabe que Tiago, como outros, eram pregadores, eram evangelistas, eram líderes da igreja, tinham o chamado a ser um enviado, apóstolos, pregavam a palavra. Portanto, na sua atribuição e o chamado que o Senhor lhe deu, envia uma carta, escreve uma carta para nutrir a igreja, alimentar a igreja, instruir os irmãos que estavam enfrentando perseguições, estavam enfrentando duras provas, duras dificuldades,
de diversas frentes. Haviam injustiças sociais tremendas dentro da comunidade para a qual Tiago escreve. Haviam a diferença de tratamento dos ricos, tratando com diferença os pobres. Haviam problemas de guerras interiores, carnais entre os irmãos. Tiago diz no capítulo 4, de onde procedem as guerras que há no meio de vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, eu quero dizer que haviam problemas externos de perseguição, mas haviam problemas internos também na igreja. E Tiago lida com tudo isso, com esses conflitos todos, escrevendo aos irmãos, porque havia também lá uma falta de paciência, haviam murmurações, e você sabe que quando não há paciência na alma, quando há murmuração na boca, isto é uma fonte de contaminação para a vida. É como uma fonte de água amarga que contamina as outras áreas da vida. Então, veja em 5, 7 e 8, o que Tiago diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes. Capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha aí. Então Tiago, irmãos queridos, ele elenca a vinda do Senhor, algo que está próximo de ocorrer, a vinda de Cristo. Ele elenca esta volta gloriosa do Senhor com essa expectativa, com a nossa alma, com o nosso coração. Ele diz que nós devemos ter paciência, nós devemos nutrir a paciência, nós devemos fortalecer o nosso coração. Ou seja, quando você vive com uma expectativa maior, macro, quando você tem uma grande expectativa na vida, você aguarda a vinda do Senhor, você vive fortalecido e fortalecendo diariamente o teu coração. Isso traz paciência para a tua vida, que você aprende a olhar a vida sob uma ótica diferente. Você tem uma esperança maior, você tem um objetivo maior, você tem uma expectativa macro, e essa expectativa macro, ela vai nutrindo as expectativas micros, as pequenas expectativas. Você veja que ele fala do lavrador. O lavrador está lá trabalhando na terra, aí ele planta ali no canto, vai plantar batata, ele obedece, ele vai, planta batata. Planta tomate também, ele vai lá e planta tomate. Planta ali a mandioca, ele planta mandioca. Cenoura, bertalha, repolho, ele vai lá e faz uma plantação gigante. Então, cada uma das plantações, o lavrador tem suas micros expectativas. Ele sabe que é um tempo que precisa de passar a maturação, a germinação, até que na estação própria o fruto nasça. E ele elenca essas expectativas pequenas com a grande expectativa da vinda do Senhor. Quem vive pela grande expectativa do Senhor tem força no coração e paciência para nessas micros expectativas da vida esperar no Senhor, ver a glória de Deus, livre da murmuração, livre da impaciência, livre de coisas que contaminam a tua alma,
contaminam a terra da sua vida. Você sabe que fizeram uma experiência com 2 potezinhos de arroz. E o cara pegava todos os dias, pegava aquele potinho e num potinho ele murmurava: seu arroz feio, seu arroz ruim, seu arroz caro, seu arroz que era para ser barato, mas é caro, você não presta, você que era picanha, mas agora virou abóbora. E ele falava um monte de coisa ruim para aquele arroz. E para o outro arroz, ele falava várias coisas boas: arroz abençoado, arroz de Deus, arroz que abençoa a pátria, arroz da família, arroz que é fruto da liberdade. E abençoava aquele arroz com os valores da palavra de Deus. E diz que depois de certo tempo, aquele arroz que estava aqui à esquerda, ele tem que ser à esquerda mesmo, o arroz que estava aqui na esquerda, só nutrindo coisa ruim, estragou, mofou. E o outro arroz, Deus, pátria, família, liberdade, recebendo confissões boas, é o arroz que estava bom. Ou seja, ele nutriu com a verdade de Deus, nutriu com a confissão, com a expectativa, e houve força, houve paciência. Como isso interfere em cada área da vida. Então, amados, Tiago 5, 13 a 18, que é o texto de hoje, ela é uma imagem espelhada dos versículos 7 a 12. Porque enquanto os versículos 7 a 12, que nós lemos agora sobre o lavrador, a paciência, a esperança da vinda de Cristo, enquanto esses versículos 7 a 12 se concentram na paciência e na espera pela vinda do Senhor, 13 a 18 focaliza na presente disponibilidade do Senhor para o seu povo, enfatizando a oração. O que ele quer dizer? Se ele usa a paciência como um espelho para a paciência e a espera da vinda do Senhor, como num espelho para a disponibilidade do Senhor na oração, ele está dizendo que para nutrir a paciência, para nutrir a esperança de Cristo Jesus, para ter uma vida nutrida, uma vida forte, o que gera essa bênção nessa área da vida? É a vida de oração. Uma é espelho da outra, é a vida de oração. Então pense assim: você é um cristão, você está esperando no Senhor o grande dia, mas até que esse dia aconteça, você está lá como lavrador, trabalhando em diversos campos da vida. Trabalhando como? Com a vida de oração e intercessão, e assim nutrindo a tua vida com Deus, e isso vai alimentando a tua paciência, vai alimentando uma boa confissão, vai alimentando cada área da tua vida com a esperança do Evangelho de Cristo Jesus. Então, ovelhas, os leitores de Tiago estavam sofrendo muito. Pode dizer: pastor, essa coisa linda, maravilhosa isso que o pastor está falando, mas pastor, amanhã o meu boleto vai vencer. Amanhã eu tenho um problema, só Jesus, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pastor, eu tenho um problema sério para resolver, eu tenho um laudo que vai sair, um juiz que vai dar uma canetada. Temos problemas assim grandes para resolver. Então, amados, enfermidades, desafios. A igreja em Tiago estava enfrentando duras provações, externas e internas, duras provações. E o apóstolo está dando instruções claras sobre como buscar a Deus de forma ativa, através da oração e da comunidade de fé, de forma individual e de forma coletiva, para que em vez dos cristãos que estavam debaixo de problemas, debaixo de lutas, enfermidades, boletos para vencer, problemas de toda natureza, em vez desses cristãos cederem à queixa, cederem ao orgulho, como haviam problemas sociais dentro da igreja, cederem à murmuração, à falta de paciência, eles tivessem, pelo contrário, uma vida de devoção a Deus, uma vida de oração,
uma vida de alma fortalecida, uma confissão de esperança, olhos focalizados no grande dia do Senhor, e assim aquela igreja vivesse uma vida superlativa e abençoada. Então, irmãos, a vida é um mosaico de experiências, momentos de exultação, momentos de alegria que nos elevam aos céus, e também momentos de vales, de sombra, momentos que tentam lançar tormentos em nossa alma, angústia em nossa alma. E em meio a essa montanha russa de emoções, essa montanha russa de circunstâncias, pergunto à igreja, como é que nós respondemos a essas realidades? Qual é o refúgio da nossa alma, o nosso refúgio e recurso principal como reação a essa montanha russa? Qual é? O que é que você tem permitido que seja a força motriz da tua vida? Viver emocionalmente em altos e baixos, assim como as questões práticas da vida naturalmente são. Um dia tem vitória, outro dia tem luta, outro dia uma aparente derrota, um passo para trás, depois você dá 2 para frente. Em meio a essas questões do mundo tangível, palpável, como é que a tua alma está refletindo isso? O que é que você permite que seja a força motriz da tua alma? Você vive em altos e baixos também? Um dia está no céu, outro dia sente as chamas do inferno, outro dia, amém, aleluia, e no outro dia está murmurando, impaciente, está na fila do açougue, reclamando de tudo, de todos, espraguejando, está na fila do galinheiro, brigando com a galinha porque o ovo está caro. Como é que você vive? Como é que você permite que a tua alma qual seja a força motriz da tua alma? Então Tiago está nos oferecendo uma bússola clara e prática para nós navegarmos por essas águas turvas e assim tenhamos na vida experiências com Deus, muito mais do que teorias distantes. Tenhamos princípios vívidos, aplicáveis ao nosso cotidiano e que transformem o nosso dia, transformem a nossa realidade. Irmãos, nós estamos diante de um livro, Bíblia Sagrada, falando agora especialmente do Novo Testamento, que em meio a lutas tremendas, o livro de Atos dos Apóstolos cobre cerca de 30 anos, no meio de lutas tremendas, pessoas morrendo, feitas tochas humanas, decapitadas, leões, gladiadores. Ainda assim você tinha uma igreja vibrante, uma igreja forte, uma igreja com esperança no Senhor, uma igreja focalizada no alvo, que é Cristo Jesus, a vinda do Senhor, e uma igreja que leva o Evangelho em 30 anos, da terra da Judéia, dos terrenos da Judéia, para os mais longínquos campos ocidentais da Espanha. E muito depois, passou até a Espanha. Tem gente ousada achando que chegou já até no Brasil também. E agora de fato chegou. Então, amados, você vê na prática uma palavra transformadora, poder que transforma. Então Tiago convoca a viver essa vida de oração autêntica e contínua, com a esperança na vinda do Senhor, uma vida ligada a Cristo Jesus, alimentando cada terreno, cada plantação da nossa vida, como um bom lavrador, fazendo da vida de oração, da vida com Deus, o principal recurso diante de todas as circunstâncias, seja na alegria, na aflição, na enfermidade, buscando a Deus na sua vida individual e na comunidade da igreja, confiando no poder de Deus, sabendo que a própria oração e qualquer departamento da vida está baseado na santa palavra, por isso está escrevendo uma carta, ou seja, está falando sobre oração num texto escrito, que é a palavra de Deus, ou seja, a palavra é a base para todas as áreas da vida, inclusive oração.
Então, a oração como resposta universal às circunstâncias da vida. Versículo 13 de Tiago, capítulo 5, diz a santa palavra do Senhor: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante o quê? Louvores. Está alegre? Canta louvores. Está sofrendo? Faça oração. Então Tiago começa com duas perguntas teóricas e retóricas que abrangem toda a gama da experiência humana e estabelece a oração como resposta fundamental a todas as situações. Ou seja, não há momento na vida do crente que não deva ser permeado pela comunicação com Deus. Filho está sofrendo, ora. Filho está alegre, ore cantando. Louve a Deus. Então, na aflição ou na alegria. Tiago capítulo 5, versículos 9 a 11. Diz a palavra do Senhor: irmãos, não vos queixeis. Tiago 9 a 11. 5, 9 a 11. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está o quê? Às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência, quem? Os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia, e Ele é o quê? Compassivo. Louvado seja Deus. Matos, isto é simplesmente maravilhoso. Está pegando exemplos de sofrimentos, de momentos de luta universais. Todo ser humano, em toda a história do mundo, em todos os continentes, em todos os tempos, sabem e conhecem a linguagem do sofrimento, das lutas, das adversidades. E ele pega os profetas, depois você veja lá Hebreus 11, fala um pouco da galeria da fé, e ele toma, por exemplo, Jó, e diz assim: observa como o fim desses homens foi. Homens honrados por Deus, quer na vida ou quer na morte. Uns foram recebidos de pé por Cristo Jesus, como Estevão, depois de terem sido apedrejados, mas o testemunho desse homem correu por todo o planeta. Outros, com o poder da fé, extinguiram a violência do fogo, dos leões do mundo, a cólera do rei, transpuseram o mar vermelho, muralhas grandes, e fizeram grandes obras para a glória de Deus, grandes feitos. Homens que fecharam a boca de leões, pessoas que viram o poder de Deus agindo tremendamente. Então, amados, a oração é uma válvula de escape para a alma oprimida. Ela é canal para derramar o nosso coração diante do soberano que tudo pode. Ela é um canal para entregarmos o nosso fardo, as nossas lutas para Deus. De igual modo, na alegria, porque a oração não é apenas para momentos tristes, mas a oração também, ela é cantada, ela é louvada, ela expressa gratidão, reconhecimento àquele que é o doador de toda boa dádiva. Sem a gratidão do louvor e da oração, não há alegria da vida, não há felicidade na vida, não há o colorido da vida. Somente uma oração que reconhece a dádiva do Criador é um coração feliz, é uma vida poderosa que vai longe na vida. Então isso nos protege, inclusive, a gratidão e o reconhecimento que é Deus o Senhor e doador de tudo. Isso nos protege, inclusive, do orgulho, da autossuficiência, mantendo os nossos olhos fixos em Deus, em Cristo Jesus, que voltará em glória. Ele sim é o Deus glorioso. E isso acaba, por exemplo, com o problema que havia na igreja de Tiago, dos irmãos mais favorecidos social e economicamente, desprezarem os irmãos menos favorecidos. Então você veja como a vida de oração sobre a palavra tem aplicações práticas em todas as áreas da vida. A oração, portanto, é a respiração espiritual do crente.
ela é contínua, ela é essencial, independentemente da maré da vida, ela é o batimento cardíaco da nossa alma. Tiago capítulo 5, versículos 14 a 16, fala sobre oração na enfermidade. Diz a palavra do Senhor, Tiago 5, 14 a 16, olha lá. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. Se houver cometido os pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Então, Tiago se aprofunda na questão da enfermidade, neste texto. E ele põe a centralidade na oração, na comunidade da fé. A vida de oração em comunidade da fé. Ele está dizendo, não sofra sozinho. Não enfrente a luta sozinho. Não enfrente a enfermidade sozinho. Você tem uma comunidade de fé, você tem irmãos para orarem por você. Ele diz, chama os presbíteros da igreja. Os presbíteros do texto, do original, está representando a liderança, os pastores da igreja. A liderança da igreja. Quem é a liderança da igreja? Chame a liderança. Chame esses irmãos. Não sofra sozinho, eles vão orar por você. A unção com óleo ou com azeite era muito comum naquela época. Você vê em outros textos, inclusive sendo usado como unguento para ajudar no tratamento de feridas. Era um óleo precioso para ajudar no tratamento de feridas. Então todo doente passava um óleozinho, passava o azeite naquela ferida. Isso era uma prática comum medicinal da época. E era para eles um símbolo de fé, algo prático que eles podiam fazer, porque toda fé imbui uma atitude prática. Então ele dizia, vai lá, irmão, aplica aí nessa ferida. Então vamos dizer assim, você está doente, pega lá o óleo. Qual é o óleo que cura? Qual é o óleo que cura a dor de cabeça? É um óleo chamado dipirona. Então toma dipirona com fé. Você vai tomar dipirona com fé, e a oração da fé vai curar esse enfermo. Qual é o óleo que cura problema de inflamação no músculo? É o óleo chamado cataflã. Então você vai lá, bota lá o cataflã e faz uma oração de fé em cima daquilo ali, e esta oração vai curar. Então, amado, há um poder nisso. A oração da fé, ele fala sobre o perdão de pecados, tem poder para curar. Amados, eu creio, em nome de Jesus, que inclusive ele fala de confissão de pecados. Quando você abre o coração, especialmente para Deus, e quando na comunidade da fé, você tem pessoas de confiança, você pode abrir o coração, você pode rasgar a alma, você pode botar para fora coisas, pecados, coisas que você, pessoas de confiança sua, dentro da casa do Pai. Não é para sair espalhando para todo mundo, sabe? Pessoas que você tem ali como Pedro e João, sabe? Tiago, Paulo e Barnabé e João Marcos, os irmãos ali que estavam juntos caminhando. Você vai descobrir essas pessoas na igreja. Você vai descobrir na liderança da igreja, para que você possa abrir o coração, orar a Deus com fé. Vai ser curado na alma, no corpo, na vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois disso tudo, ele termina elencando isso tudo no poder da oração de Elias, um cristão comum como nós. Você veja isso, em 5:16 a 18, diz a palavra do Senhor. Isso, aliás, já deixa sempre antes, você vai seguindo, entendeu? Vai seguindo, você já tem aí a listagem, não espera eu falar não, já acabou um, já bota o outro, e aí quando eu falar, tu já dá o enter para ser imediato, entendeu? Vamos lá, vamos que vamos. 5:16, diz a palavra, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, muito vale para suplicar, se súplica do justo. Versículo 17, Elias era homem semelhante a nós, olha aí, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos,
E orou com constância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo sobre a terra e ela deu fruto, e a chuva veio, e o milagre aconteceu. Então, amado, aqui é o poder de Elias na oração de um crente comum. Por quê? Porque Elias era um homem comum, sujeito aos mesmos sentimentos que todos nós. Aos mesmos sentimentos. Então, Tiago usa o exemplo de Elias para demolir qualquer desculpa de que apenas as celebridades espirituais teriam acesso a Deus. Mas não existe essa coisa de celebridade espiritual, não. Elias era um homem como nós, semelhante aos mesmos sentimentos. Agora, ele era um homem de fé e era persistente na oração. E é isso que Deus está olhando na tua vida. É uma oração fervorosa, é envolvimento emocional, é persistência, é tomar tempo para orar. É a oração que não desiste, é a pessoa que busca com intenção e paixão. Ou será que com Deus você é tico-tico no fubá? Choveu, não vai à igreja. Está friozinho, você só quer chimarrão, só quer ficar debaixo lá do cobertor. E aí não vai para a casa do Senhor, não ora. Deu uma dor no dedinho do pé, já não fala mais com Deus. Está de mal, está brigado com o Senhor. Vai até rasgar o cartão de membro da igreja. Será que você é um crente imaturo desse jeito? Ou você decide, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, não se submeter a essa montanha russa da vida natural, na tua alma, mas a tua alma está firme e confiante no Senhor. Você não precisa ver coisas para crer, que você não vive por sentimentos, você vive pela fé em Cristo Jesus. Você vive pela fé. Eu creio em nome de Jesus. Então, irmãos, eu termino dizendo que Tiago 5:13-18 é um chamado urgente e prático para uma vida de oração. Não uma oração formal, ritualística, mas uma oração que emerge da nossa realidade humana, seja na dor, seja na alegria. Uma oração que reconhece a necessidade da comunidade de fé, do cuidado mútuo. Uma oração que se baseia na fé simples e fé fervorosa, cientes de que Deus opera poderosamente através dos seus filhos, mesmo aqueles filhos que são sujeitos às mesmas paixões que nós, lutas que nós, ou seja, todos somos sujeitos a um dia chorarmos, a um dia a lágrima rolar pelo rosto. Todos somos sujeitos a isso, mas pela fé em nossa alma, a batida do nosso coração chama-se oração, 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 oração da fé, oração persistente, oração perseverante, clamor da fé, clamor da oração, clamor em comunidade, clamor com a liderança da igreja, clamor com os irmãos em Cristo, clamor e confissão de pecados, clamor e unidade em Cristo Jesus. Veja, amados, eu termino dizendo, o braço de Deus não é curto, o poder de Deus está acessível a todos nós, a todos que se dispõem a orar. Portanto, irmão, que a oração se torne o batimento cardíaco da tua alma, constantemente da tua fé, conectando a tua vida diretamente ao coração de Deus, esse Deus extraordinário que se importa conosco e responde às nossas orações. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Nós temos aí 15 minutos para terminar. Vamos orar a Deus, vamos buscar, pedir, clamar. Vamos continuar orando aí pelos irmãos. Nossa pastora Deise vai fazer exames para uma cirurgia nos olhos, miopia, estigmatismo. Meu irmão Alex também, tratamento do estômago, fazendo exames. Tia Francisquinha, saúde física e emocional, precisa de uma cura, um milagre na sua vida. O Benício, tratamento de autismo. Marcelínia também, sistema imunológico baixo, fazendo exames. Deltinha vai fazendo uma cirurgia, parece que já está com data marcada.
Irmã Rosiane também fazendo exames para fazer aí a avaliação da sua saúde. Marcos Valério desaparecido. Irmã Jaqueline está lá na casa da irmã Cássia fazendo tratamento. Já foi para casa? Louvado seja Deus. Mas ela continua no tratamento, fazendo tratamento pós-operatório do câncer, em nome de Jesus. Irmão Cardoso vai operar catarata. Irmã Marilene também já passou por toda a equipe. Mês que vem vai operar. Deus seja louvado. Mês que vem a nossa amada irmã opera, em nome de Jesus. Maria do Socorro, também nós estamos orando lá por algumas operações que a amada vai fazer, no estômago, no abdômen, precisa ali fazer uma cirurgia grande. Depois também vai operar o joelhinho. Vamos orar por ela. Pérola e Rafael, vamos orar por esses jovens, em nome de Jesus. Coloque diante do Senhor, amado. Se você não tem o seu pedido aqui, coloque no nosso chat. Ainda há tempo. Peça a Deus. As janelas dos céus estão abertas, e é hoje sobre a tua vida. Deus amado e bendito, Deus fiel, Deus vivo e Deus verdadeiro, com muita alegria, expectativa em nossos corações, Pai, nós oramos. A oração é um batimento cardíaco da nossa alma, todos os dias, Pai. Seja na dura luta, na dura prova, seja na dor, seja na enfermidade, sejam nos dias de vitória, os dias de glória, porque também são dias perigosos, são dias que elevam o orgulho, sobe a cabeça de um jeito que a pessoa se sente melhor do que as outras e passa a se tornar, sentir-se como juiz das outras, fazendo coisas indevidas. Pai, nós precisamos de ter a vida de oração todos os dias, Pai, baseado na palavra. Tiago estava escrevendo uma epístola, uma carta, uma palavra inspirada. Portanto, as nossas orações estão baseadas na palavra de Deus, e isso nos dá experiência viva, experiência cotidiana, diária, Senhor. Todos os dias oramos, e todos os dias o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor derrama graça sobre nós, o Senhor derrama amor em nossa vida. Todos os dias, Pai, no meio das nossas orações, ainda que pouco a pouco, passo a passo, de glória em glória, nós vamos nos fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso interior. É como um trabalho de um personal trainer, um bodybuilding. É como um trabalho de um fisiculturista. Ele vai trabalhando, criando músculos, trabalhando o corpo, fortalecendo as fibras, cortando lá os músculos, trabalhando as tantas. Ele tem um corpo bem trabalhado. Oh Senhor, hoje eu estava lendo uma ilustração de um rapaz que decidiu fazer uma obra numa pedra, uma rocha muito grande. E ninguém acreditava que ele conseguiria. Aquela rocha era muito dura, muito grande, muito difícil. Mas ele todos os dias ia lá com suas ferramentinhas, trabalhando. E assim foi um dia, 2 dias, 3, 5, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2, 3, 5 meses, mais e mais meses passaram, até que as pessoas: oh rapaz, desiste disso daí, você não vai conseguir, essa pedra aí é muito dura, muito difícil, muito grande, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas aquele homem, aquele jovem escultor estava comprometido com aquela obra. E todos os dias, pouco a pouco, ele ia lá batendo. Até que certo dia, Pai, aquela rocha grande cedeu e a coisa tomou forma.
E de um momento ao outro, naquelas batidas finais, a obra feita se tornou linda, uma grande escultura de pedra. E as pessoas aplaudiram, as pessoas choravam, se alegravam, havia um êxtase geral. E até que alguém chegou, aquele jovem, e falou: e aí, rapaz, o que foi decisivo? Foi nessa última batida? Foi nessa última batida aí que a coisa aconteceu? A mágica aconteceu? E ele falou: não, a mágica aconteceu em cada uma das batidas que eu dei, do início até o final. É porque os olhos não podiam ver, mas eu sabia que uma hora a coisa ia acontecer. Estava lá dentro, Pai. Era a batida da alma daquele rapaz. Cada batida, cada martelada era como a batida do coração. Era como uma oração que estava sendo feita. E às tantas, a coisa foi ganhando corpo. Pai, nós vivemos num mundo imediatista. Nós vivemos num mundo que quer as coisas para ontem. Nós vivemos num mundo em que a nossa juventude não está sendo formada, não está sendo ensinada a ter paciência, a ter robustez na vida, a ter aprender a lutar, força na vida. Qualquer coisinha que acontece, já está deprimido, já abandona, já vai embora do emprego, porque o chefe é chato. E aí você pega a carteira de trabalho, 30 empresas. Não tem constância, não tem raízes profundas, porque a batida da alma não tem raízes. A batida da alma, o ronco do motor é fraco, porque o mundo está ensinando isso às pessoas, com esse imediatismo, com essa geração líquida, superficial. Por isso Tiago, sábia e inspiradamente por Deus, elenca o poder da oração, não apenas a vida individual, mas a comunidade da fé, onde o cristão deve criar raízes. O cristão deve colocar suas raízes firmes na comunidade, criar valores. Por isso não existe igreja universal, igreja do invisível planetária, se você não faz parte da igreja local. Certa vez eu ouvi uma afirmação, teologicamente é uma das mais heréticas que eu já ouvi: eu não acredito no compromisso com a igreja local, porque nós somos da igreja invisível. Errado! Se nós não temos compromisso com a igreja local, é porque nós não somos da igreja universal. Nós não somos da igreja invisível. É na igreja local que nós desenvolvemos dons, talentos, compromisso com as pessoas, compromisso com o horário, compromisso com as despesas financeiras daquela obra onde Deus me colocou, onde nós colocamos paixão, amor. E esse compromisso local é um validador para a nossa expansão e compromisso com a igreja no mundo. Por isso Tiago ele diz: ora individual, mas ora com a comunidade. Chama os presbíteros da igreja, chama os irmãos. Não sofra sozinho. Você tem uma igreja, você tem uma família espiritual. Vá lá, vamos juntos orar. E o cristão comum, exposto aos mesmos sentimentos como Elias, deve saber que há poder nessa oração, porque muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Oh meu Deus, como é bom podermos viver nesta esfera, essa esfera de Deus, nesta proteção de Deus. Como é bom, Pai, podermos ser conhecedores desta verdade absoluta, tremenda, que é inspirada e bíblica, da vida cristã,
da esperança cristã. No meio de toda aquela luta, no primeiro século cristão, haviam perigos externos e problemas internos na igreja. No meio de todo o turbilhão, enfermidades, perseguições, perigos de vida, lutas, problemas sociais, financeiros, todos os tipos. A medicina não chegava nem perto do que é hoje, ou seja, os problemas ainda eram maiores do que os nossos. Hoje nós temos que a questão científica que pode nos ajudar muito mais, não é somente um azeite. Hoje nós temos aí muitos azeites, para dor de cabeça de pirona, para estômago frágil tem bloqueadores, protetores, para todo tipo de problema. Mas então, no meio de todos aqueles grandes problemas, Tiago levanta pontos cruciais da nossa fé. Ele fala: coloca a tua expectativa na volta de Jesus. Essa é a macro esperança do crente. Essa é a macro esperança, como diz o ditado: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então é o cara que fica lá na encruzilhada com o dedinho posto para a estrada. Passou um para a China, vai. Passou para o Japão, ele também vai. Se ele não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas ele não tem direção de vida, ele não tem propósitos. Ele vive nessa montanha russa da vida, exposto, sem proteção, fora da esfera da palavra de Deus e da graça da proteção. Mas Tiago diz: vocês não são assim. Vocês sabem para onde vão. Vocês têm uma grande expectativa, e essa expectativa é a volta do Senhor. Essa expectativa é a vinda do Cordeiro, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Esta é a nossa grande expectativa. Nós não estamos perdidos, nós não estamos aí atirando para todo lado. Nós temos um propósito, uma direção, um objetivo. Nós temos uma voz uníssona, uma fé uníssona. Nós temos um coro único. Ora, vem, Senhor Jesus. Em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar do mundo, onde houver gente com Bíblia na mão, Bíblia no coração, falando com Jesus, está aí um membro da igreja invisível mundial para a glória do Senhor. Ele espera a vinda de Cristo. Você faz parte desse time. Tiago está dizendo: vista essa camisa, filho. Vista essa camisa. Você não pode subir para o campo de futebol sem camisa. Você tem que vestir qual é a camisa do seu time. Põe essa camisa. Isso vai fazer diferença. Você vai viver numa expectativa grande, a macro. E essa expectativa grande, poderosa, ela é como um carregador de celular na tomada. Ela vai carregar a bateria da tua alma. Ela vai carregar cada uma das plantações da tua vida. Como um lavrador que planta algodão, batata, chicória, jiló, frutas, verduras, leguminosas. O agro, ele está lá plantando. Cada plantação dessa estará sendo nutrida por aquela grande esperança da volta de Jesus. E o que é que rega esses campos dessa esperança? O que é que rega? É a oração. É a oração baseada na carta bíblica. É a oração baseada na carta bíblica, realizada individualmente em casa. É a oração baseada na carta bíblica, feita individualmente em casa e feita em comunidade na igreja.
É a oração baseada na carta bíblica, feita individualmente em casa, feita coletivamente na igreja, unida com a liderança da igreja, unida com os irmãos da igreja, na comunidade da fé, onde um abençoa a vida do outro, onde um dá as mãos para o outro. Mas pastor, eu sou um homem sujeito a muitas lutas, fraquezas e problemas. Pois é, Elias também era e eu também sou, e juntos somos mais fortes. Juntos em oração nós somos mais fortes. Juntos em oração nós estamos seguindo a vontade de Deus. Juntos em oração, baseados na palavra de Deus, sendo pastoreados pela liderança da igreja, de mãos dadas com a liderança e de mãos dadas com os meus irmãos da fé. Nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade, e nós suprimos a vida uns dos outros. Às vezes um é mais fraco numa área, outro em outra, e nunca nessa área que o irmão primeiro aqui era fraco, o outro ali já é mais forte, e aquele ali já era um pouco mais covarde na outra, mas já tem um outro irmão que é mais corajoso nessa área. E assim a igreja, como um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, ele efetua o fortalecimento do corpo, porque tudo visa o bem-estar do corpo, e não bem-estar única individualmente, só para um ou para outro. É para o corpo de Cristo, é para a igreja do Senhor. Oh Deus, eu sei que nós estamos alcançando pessoas que têm se distanciado, alcançando pessoas que têm se reclusado aí em quartos escuros, depressivos, pessoas que têm aceitado o desestímulo, a derrota, pessoas que já têm começado a pensar de si mesmo aquilo que outros fofoqueiros ficam falando dele. Pai, que estas almas e corações sejam blindados nesta hora, sejam fortalecidos nesta hora. Pessoas que estavam caídas, machucadas, aflitas nesse mundo, desamparadas, elas saibam que existe um Deus que é sobre todos. Elas saibam que existe uma comunidade de fé, irmãos em Cristo, prontos para orar uns pelos outros. Assim, Deus e Pai, estamos chegando ao minuto final desta reunião e queremos terminar declarando mais e mais, rica e abundantemente, as bênçãos do Senhor sobre estas vidas, Pai. Que esta noite de sexta-feira seja uma noite grande nestas vidas, Pai, em que volte ao coração dessas pessoas a macroesperança da volta de Jesus. O foco dos olhos na volta de Jesus, e assim cada área da vida seja fortalecida, sempre em oração, baseados na palavra, individualmente, coletivamente, em unidade com a liderança e com os irmãos da igreja. E assim, meu Pai, haja paciência nos corações, e não haja murmuração nos lábios, não haja fontes que contaminem a vida, mas que a vida esteja protegida em Cristo Jesus. Assim, cada irmão, cada irmã dessa lista, Pai, são muitos nomes, muitas pessoas, muitas famílias representadas. Cada pessoa que está no nosso live, na nossa live do grupo do Facebook da igreja, Anderson Nogueira Bispo, ou Bispo Anderson Nogueira, cada irmão e irmã que está agora no canal do YouTube da igreja, nosso legado que temos construído, @comissão online, cada irmão que está vendo esta live, seja ao vivo, ou seja agora no nosso canal, esta gravação, Pai, que cada vida seja ricamente abençoada, tocada, poderosamente, porque muito vale por sua eficácia a súplica dos justos. Nós oramos em nome de Jesus, já com louvores e gratidão a Deus, para a glória do Senhor, e o povo de Deus diga
Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, chegamos ao final desta live. Eu quero declarar uma noite maravilhosa, abençoada em Cristo Jesus. Você possa deitar a cabeça ao travesseiro e logo, logo pegar no sono, ter aí um sono reparador, uma noite de sono maravilhosa, um final de semana cheio da glória de Deus, que haja cura, que haja saúde, cura sem detença na tua vida, como águas que brotam no deserto, em nome de Jesus. Neste próximo domingo, se Deus quiser, nossa amada pastora Deise estará aqui no altar, trazendo a palavra, depois de ter enfrentado uma semana difícil, com corizes e mal-estar. Em nome de Jesus, já está bem. Em nome de Jesus, domingo estará na igreja e trazendo uma palavra maravilhosa. Jesus Cristo, a razão da nossa esperança, pregando em cima de Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 20. Esteja conosco, Rua General Roca 340, Tijuca, no coração da Tijuca, próximos da Praça Santos Pena. E em breve estaremos também na nossa sede da igreja, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, onde Deus nos deu um templo para o nosso ministério. A Estrada Francisco Cruz Nunes 10.031, região oceânica de Niterói, Itaipu. Em nome de Jesus, esperamos você nesse próximo domingo. Esteja conosco, venha louvar a Deus com os irmãos, adorar e viver o evangelho puro e simples para o louvor e a glória de Deus. Que a graça, a misericórdia, a paz, o amor e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diga amém e amém. Até domingo, irmãos. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém.